Viver Bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre a dengue. Está aumentando o número de casos devido ao período chuvoso que começou aqui em Rondônia. Você de casa tem papel fundamental para o combate e a redução desta doença. Todo mundo tem que fazer o dever de casa. Estão todos cansados de saber disso, mas sempre bate aquela dúvida, né? Então, por isso, Viver Bem fala hoje sobre a dengue e recebemos aqui a doutora Esther Aita, infectologista, que estava explicando há pouco os sintomas, a diferença dos sintomas da dengue, chikungunya e zika, porque todas são transmitidas pelo mosquito, né, doutora? Vamos aqui no plasma, então, para a senhora explicar para o pessoal de casa. Tivemos, doutora, casos de chikungunya e zika aqui em Rondônia também? Sim, todos confirmados através de exames, sorologias. Então, para a gente identificar, qual seria a diferença? São todos muito parecidos, né? São sim. Os sintomas, em geral, dos três são muito parecidos. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, a vermelhidão no corpo. O Zika, eu tenho mais proeminente as manchas vermelhas no corpo. Elas surgem durante o período, em todo o corpo, e elas são bem fortes, avermelhadas. Mas essa manchinha também aparece na dengue, né? Na dengue também aparece e na chikungunya também. A gente tem quadros todos muito semelhantes, mas com algumas diferenças. Então, assim, a diferença é que no Zika é um pouquinho mais. Fora isso, também eu tenho a presença de conjuntivite, como eu falei, da vermelhidão nos olhos, que pode ocorrer na zika. O chikungunya, eu tenho as artralgias, as artrites, elas são mais proeminentes. Geralmente as pessoas queixam de muitas dores nos punhos, como eu falei, nos tornozelos. Além disso, eu posso ter o inchaço também dessas articulações. E ela pode perdurar mesmo depois do chikungunya já ter ido embora. Chikungunya e zika podem evoluir para uma hemorragia? Podem, mas é muito raro. A dengue realmente é a doença que evolui com mais gravidade. E ambas também são diagnosticadas baseadas na queda da imunidade da pessoa. Isso. No exame de sangue, quando fala, vou fazer um exame para dengue, né? Geralmente o que o médico pede é o hemograma, porque tem uma característica. Essas doenças, elas podem causar uma queda dos leucócitos, que é da imunidade, e das plaquetas. Mas isso também é mais proeminente na dengue. Então a dengue acaba preocupando mais? Sim, é porque a dengue ela pode evoluir para formas graves e óbito. O Ministério da Saúde, inclusive, no último manual, ele diz que os casos graves e de óbitos, eles vêm aumentando nos últimos 10 anos, apesar de ser uma doença facilmente tratada. E o tratamento vai ser o mesmo? Apenas remédio para dor, indicado já pelo próprio médico, e a hidratação? Somente. Agora, a doutora te preparou também uns mitos, né? Afinal, muita gente tem dúvida, a gente escuta a história do vizinho, a história da vovó e nem sabe se tudo é certeza. Então, eu queria aqui mostrar para a senhora e perguntar o que se trata de verdade e o que é mentira. O ar-condicionado e o ventilador, eles podem matar o mosquito? Não, Renata, é mentira. O mosquito ele pode ser morto apenas através fisicamente e através de inseticidas. O inseticida comum mata o mosquito? Mata, sim. Para matar os ovos do mosquito, basta secar os reservatórios de água parada? Não, isso é um mito também, Renata. Os ovos, eles podem persistir num ambiente seco, numa plataforma seca, até por 400 dias e ainda assim ficarem viáveis. Então, é necessário que seja limpo. Então, se eu peguei o reservatório de água, joguei água fora achando que eu fiz o dever de casa, se já tinha mosquito ali, já tinha os ovos ali, eles poderão se reproduzir normalmente e transformar no mosquitinho? Na próxima chuva, enche de água e eles podem se reproduzir. Repelentes são fundamentais no combate à dengue? Não. O repelente é apenas para evitar a picada do mosquito, mas para você combater o mosquito é necessário justamente a intervenção diminuindo os reservatórios. Mas ele afasta o mosquito? Realmente consegue inibir que o mosquito chegue na pessoa e pique? Pode sim, mas isso depende do tempo, da aplicação, então não é e da eficácia do produto, né? Isso. Então vamos lá, doutora, vamos... Tomar vitamina B afasta o mosquito? É mentira. Isso não afasta o mosquito e torna a pessoa continua suscetível à picada. Ela pode ficar até mais saudável, mas não vai afastar o mosquito. Não. Tá certo, doutora. Agora,
Vamos lá. Qualquer picada do mosquito transmite a doença? Não, é apenas a picada do Aedes aegypti. E sempre a fêmea ou o macho também é capaz? Somente a fêmea é capaz de transmitir a doença. As mulheres sempre são as mais danadas. Então, olha só, a borra de café na água das plantas mata os ovos do mosquito? É mentira. Isso aqui é coisa da vovó, né? Que acha que botar a borra do café no vasinho vai matar. Não mata o mosquito, não mata os ovos dos mosquitos. Lavou, virou o reservatório de água, o ideal é lavar com uma água sanitária para realmente eliminar. O último, então, no último tópico para o pessoal de casa, as larvas do mosquito só se desenvolvem em água limpa. Não. Água suja, água parada, qualquer tipo de água parada pode ser capaz do mosquito se reproduzir. Tá certo, doutora. Agora eu quero convidar a senhora a sentar novamente, porque a nossa equipe foi às ruas para ouvir as dúvidas da população. São várias, né? Vários os questionamentos. Queria até que a senhora assistisse agora para responder a cada uma das perguntas elaboradas nas ruas aqui de Porto Velho. O mosquito da dengue chegou ao Brasil. Como o mosquito da dengue chegou no Brasil, doutor? Por que ele chegou aqui no nosso país para atrapalhar a nossa vida? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é proveniente da África. Os primeiros relatos foram no Egito e acredita-se que ele chegou através dos navios negreiros que trouxeram os escravos. Tá certo. Próxima pergunta, então. É só o mosquito fêmea que pica? Como a gente já falou, é somente um mosquito fêmea. Por quê? A fêmea, ela usa o sangue para a maturação dos ovos, então não é uma alimentação. O mosquito, tanto o macho quanto a fêmea, eles se alimentam das plantas, do néctar das flores, das frutas, e a fêmea utiliza então o sangue somente para a maturação dos ovos. Tá certo, vamos à próxima. A dengue ocorre só no Brasil? Não, a dengue ela ocorre em vários países do mundo, geralmente em países de clima tropical como o nosso, países que são quentes, que chove bastante. Mas a senhora tem conhecimento se nos outros países a situação ela é tão alarmante quanto aqui no Brasil? Porque em alguns anos tivemos casos de maior gravidade, quando há um maior controle ou outras épocas com menor controle, a situação é parecida com a nossa? Sim, em geral, os países tropicais, eles têm uma grande incidência de dengue também, o que vai depender justamente do que você falou, Renata, do controle do vetor. E aqui no Brasil, como é que está a nossa situação hoje? Olha, de 2014 nós tivemos uma grande epidemia de dengue. Ano passado tivemos menos casos, mas a qualquer momento a gente pode esperar sim uma grande epidemia. Próxima pergunta, então. Quantas pessoas um mosquito é capaz de infectar? Em geral, o mosquito, ele pica uma pessoa para a reprodução dos ovos, mas existem relatos de um mosquito que contaminou até 5 pessoas da mesma família. Não tem essa de que ele picou, ele vai morrer, ele não tem uma vida tão curta assim. Não tem, Renata. Então, ele realmente pode continuar reproduzindo e transmitindo a doença. Tá certo. Próxima pergunta. Por que o nome do mosquito da dengue é Aedes aegypti? O nome do mosquito, ele vem justamente do Egito. Aedes aegypti. Aegypti é egípcio. Então, ele vem da origem dele, que foi no Egito. Um nome complicadinho, né? A última pergunta, então. O que é a febre maiaro que surgiu no noticiário desse mês? Febre maiara, essa é um pouco nova para mim, doutora. Isso. A febre maiaro também é uma arbovirose transmitida por um mosquito, mas não é o Aedes. Mas também é um vírus que causa uma síndrome febril. Dores no corpo, dores de cabeça, febre. Então, os sintomas são parecidos com o da dengue. Existem relatos já anteriores da febre maiaro no Brasil, principalmente aqui na região norte, justamente pelo nosso clima, né, e a reprodução desses mosquitos, mas não existe uma epidemia relacionada à febre maiara. Prevenção para todos, no caso, é evitar a proliferação de mosquitos. Sim, Renata. E doutora, quando a gente comentou ali que são 4 tipos, tem uma curiosidade minha e até das pessoas de casa, eu peguei uma vez a dengue. Sendo 4 tipos, é verdade que quando a pessoa pega os 4 tipos, ela não vai ter mais dengue? Então,
Quando você contrai um vírus, você adquire um vírus, o seu organismo ele vai produzir imunidade especificamente contra aquele vírus, mas ele não, você vai continuar suscetível às outras formas. A gente tem 4 tipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Então a pessoa pode se contaminar assim até 4 vezes com. Mas existe alguma relação de peguei uma vez, a próxima pode ser ainda mais intensa, derrubar mais a pessoa que contraiu a dengue? O vírus tipo 2, Renata, ele é um vírus mais agressivo, então a dengue, acredita-se, existe essa teoria de que a dengue causada pelo tipo 2, ela pode evoluir maior para a gravidade, mas não qualquer um dos 4 tipos pode sim evoluir para a forma grave. É baseado nesses 4 tipos, né? Que a vacina que está e ainda é uma coisa nova para a gente discutir, que pode ter essa imunização então, porque são 4 tipos de dengue. Se eu criar anticorpos contra esses 4 tipos, contraindo a doença 4 vezes, que é o que ninguém quer, né? Porque não é fácil, então a pessoa não vai ter mais dengue. Não. Mas aí ela pode ter a chikungunya e o zika? Pode sim. E assim como a dengue pegou a zika e o chikungunya, não vai ter mais ou não? Acredita-se que sim, que a chikungunya eu tenho imunidade permanente, o zika também eu tenho uma imunidade permanente, mas não se sabe ainda, Renata, o zika ele é muito novo, né? Aqui no Brasil, não no mundo, mas no Brasil, e o fato das microcefalias terem surgido, então realmente está existindo um maior número de estudos em cima do Zika, porque se viu que ele é um vírus diferente do que se esperava. Agora, a senhora, aproveitando que tocou neste assunto, então, tivemos caso de Zika, de microcefalia relacionada à Zika aqui em Rondônia? Tivemos registros? Tivemos sim, nós temos presença de microcefalia em decorrência das gestantes terem adquirido Zika em todos os estados do Brasil. Mas qual é essa relação entre a gestante e a Zika? Toda gestante que tem a Zika vai ter um bebê aí com a microcefalia? Não, Renata. Na verdade, isso é algo novo. Como eu falei, é algo novo que está sendo estudado. Existem casos até de uma mãe que contraiu o Zika e estava grávida de gêmeos, que um nasceu com microcefalia e o outro não nasceu. Então, realmente está ainda em fase de estudo. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, doutora. É um assunto novo, como a senhora mesmo já disse, assim como a vacina. Também ainda é muita novidade para o nosso país que está estudando, os levantamentos continuam. Daqui a pouco, então, você sabe mais sobre a Zika, microcefalia, qual é a relação entre as doenças e o mosquitinho da dengue. Não saia daí, que nós voltamos já.